Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Começamos aqui a segunda edição do Cidade Aberta pelo nosso canal 14, a TV Cidade Farroupilha. Estamos no Facebook, no YouTube e também com a possibilidade de estar na palma da sua mão, no seu celular, com o aplicativo gratuito que você baixa da TV Cidade. Pronto, aí você tem acesso a toda a nossa programação. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas. O assunto de hoje, que foi também da primeira edição, os efeitos da nova legislação trabalhista na visão da Justiça do Trabalho. Está conosco aqui nos estúdios o titular da Vara do Trabalho de Farroupilha, o Dr. Adriano Williams, que é o nosso convidado nesta edição para entender um pouco mais da legislação que é bastante recente aqui para o Brasil. Doutor Adriano, eu queria entrar agora no assunto que trata sobre a força do acordado ser maior do que o legislado. Até para que a gente consiga entender, legislado é o que está em lei, acordado, mas que tipo de acordo é que vai prevalecer sobre o legislado? É o acordo entre A e B, o acordo entre A, B e C? Enfim, nos explique melhor sobre essa questão, doutor. Tá bem. Até a entrada em vigor da nova CLT, da legislação trabalhista, a legislação do trabalho, a CLT, se constituía num núcleo intangível de direitos. Ou seja, aquilo que estava previsto em lei era inegociável. Não se podia negociar um direito que estava positivado na lei. Aquilo que a doutrina chamava de patamar mínimo civilizatório, isto é, aqueles direitos que a sociedade brasileira entendia como infensos, intangíveis à negociação coletiva. Eu poderia negociar daquilo ali para cima. A grande modificação trazida pela Lei 13.467 é exatamente o que está no artigo 611-A da CLT. Isto é, hoje, por meio de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, ou seja, por meio de uma negociação entre o sindicato e uma empresa, ou entre dois sindicatos, um patronal e um de empregados, eles poderem alterar aquilo que a lei estabeleceu. Inclusive a própria Constituição? Não. Quando eu falo em lei, a CLT. É a CLT. A nova CLT. É a legislação trabalhista. Então, a legislação trabalhista, ela pode ser vista da seguinte forma. Nós temos direitos positivados na Constituição Federal. A Constituição Federal é a nossa carta magna. Aqueles direitos que não podem ser retirados. Acima dela, nada. Acima dela, nada. E a própria alteração ocorrida na CLT reconheceu isso, porque isso está no 611-B. O artigo 611-B da CLT é nada mais, nada menos do que aqueles direitos trabalhistas que estão positivados na Constituição. Fora isso, existe um número gigantesco de normas trabalhistas e que protegiam os trabalhadores. E exatamente estas poderão ser objeto de negociação coletiva. Grande parte dos direitos não estão na Constituição. Portanto, dizer que eu garanti a Constituição é dizer que eu garanti o mínimo do mínimo. A maior parte dos direitos não está previsto na Constituição. E sim estava previsto, ou está previsto na CLT ou em alguma lei extra, nós chamamos de lei extravagante, que não está na CLT, mas está na legislação trabalhista. Exatamente esta legislação é que agora poderá ser alterada. O exemplo que está no 611-A, que eu posso trazer, é a questão do intervalo entre a jornada, que eu já havia referido, em que, embora a lei estabeleça um intervalo mínimo de 1 hora, se o sindicato dos empregados e a empresa quiserem, eles poderão estabelecer um intervalo de 30 minutos. E o empregado não vai poder reclamar mais disso. Isso valerá mesmo que a CLT preveja um intervalo mínimo de 1 hora. O mesmo se diga, e eu falava antes da questão, aquela que envolve a questão dos prêmios de incentivo ou bens em serviço eventualmente concedidos em programas de incentivo.
está no inciso 14 do artigo 611-A. Isto é, se as partes na negociação coletiva resolverem estabelecer um prêmio e estabelecer uma natureza indenizatória para este prêmio, então o trabalhador não vai poder dizer que é salário e, portanto, ele não vai receber nem o FGTS, nem as férias, nem o 13º sobre estas parcelas. O que eu estou dizendo é que... E a rescisão contratual também não? A rescisão contratual está num outro dispositivo e aqui não se permitiu flexibilizar via negociação coletiva. É um outro aspecto que nós podemos abordar mais adiante. Mas aqui eu estou tratando da possibilidade dos sindicatos negociarem, inclusive, contra dispositivo de lei. Ou seja, e se desproteger o trabalhador? Azar é do trabalhador. Ele não vai poder buscar a justiça do trabalho para anular isso, já que foi objeto de negociação coletiva. Inclusive, esta lei, lá mais adiante, vai dizer que o juiz do trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, deve buscar a menor interferência nas cláusulas negociadas. A rigor é para seguir exatamente o que foi negociado pelas partes no direito coletivo. Todavia, isso não significa em absoluto que nada mais poderá ser discutido. E aí vem o problema da insegurança jurídica. Que o senhor falava lá no início do programa. O que eu falava no início do programa. Porque sempre haverá a possibilidade do controle judicial de eventual inconstitucionalidade, de algum desrespeito a normas do direito internacional do trabalho. A OIT. As convenções da OIT. Portanto, ao contrário do que estão prometendo, não quer dizer que estará afastado todo e qualquer exame da validade de cláusulas. Estará diminuído? Sim. Estará restrito? Sim, estará restrito. É o que diz a lei. Mas afastado não tem como. Até porque a Constituição Federal garante o acesso ao judiciário. Só deixando bem claro, né, doutor Adriano, quando se fala na questão da força do acordado sobre o legislado, é o acordado entre classes patronais, é isso, né? Patronais e empregadoras, é isso. Não dá a empresa acordar diretamente com os seus colaboradores. Não vai ter força. Ou pode? Não vai. Toda vez que vem digamos assim, essa expressão, o negociado sobre o legislado, pressupõe uma negociação coletiva. A negociação coletiva pode acontecer de duas formas, poderá gerar dois diplomas. Ou um acordo coletivo do trabalho, que é o acordo de caráter normativo entre o sindicato dos empregados e uma empresa, isto chama acordo coletivo de trabalho, ou uma convenção coletiva do trabalho, que é o acordo entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal. Isto chama convenção coletiva do trabalho. Sempre precisará do sindicato dos empregados, sempre. E as empresas podem negociar diretamente. Não precisa esperar o acordo coletivo, é isso. Com exceção daquele empregado hipersuficiente que eu falei antes. Sim. Aquele poderá revogar a legislação por contrato individual de trabalho. Ou seja, o empregado que recebe mais de 2 vezes o limite do regime geral de previdência e tem um diploma, poderá negociar nos mesmos termos que o sindicato, na esfera individual. A regra geral vai ser via negociação coletiva. Ou seja, é o tripé empresa, representação da classe empregadora sindical e o próprio empregado. Aí pode, né? Na verdade, os empregados não participam direto. Não participam diretamente. É só o sindicato dos trabalhadores com a empresa. Com a empresa ou o sindicato dos trabalhadores com o sindicato dos empregadores. Os empregados têm uma participação por representação. Eles são representados pelo sindicato. Pelo patronal, né? Ou pelos trabalhadores. Certo. Quando se fala na questão do que muda nos acordos coletivos, tem mudança nos acordos coletivos, doutor? Na verdade, o que vai alterar é a negociação coletiva. Na medida em que eu tenho um espectro maior de dispositivos para negociar, a negociação coletiva é alterada.
Na verdade, houve sim algumas alterações, mas são mais alterações na jurisprudência do TST, isto é, naquelas decisões reiteradas, do que propriamente na forma como se faz o acordo coletivo. O que mudou foi a amplitude do que eu posso negociar. Se aumentou o espectro negocial, porque eu digo o seguinte: o que a empresa e o sindicato negociar poderá superar a lei. Portanto, há um aumento do que pode ser negociado. Mas, de resto, continua tendo os mesmos requisitos que já tinham. O acordo coletivo, a convenção coletiva continuam tendo vigência no máximo de 2 anos. Se impediu a ultratividade, mas isso tem a ver... O que é a ultratividade? A ultratividade é a possibilidade de um acordo coletivo continuar tendo vigência mesmo depois de expirado o seu período de vigência. De 2 anos, no caso. De 2 anos. Isto vinha sendo reconhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, não estava na lei. O que fez essa lei, como fez em N dispositivos, foi modificar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, esta lei, ela colide frontalmente com inúmeras súmulas do TST. Simplesmente, a jurisprudência do TST terá que ser revista em mais de 20 súmulas. Porque tudo que estava escrito no TST agora foi alterado. E a questão da ultratividade é uma delas. Ela não estava prevista na lei, ela estava prevista na jurisprudência do TST e agora é expressamente vedada. Verdade. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com o bloco final do programa Cidade Aberta, segunda edição, na presença do juiz do trabalho da vara aqui de Farroupilha, doutor Adriano Williams, que é o nosso convidado na edição de hoje do programa. Nós vamos falar muito sobre a questão do banco de horas, também as rescisões contratuais que não necessitam mais do acompanhamento dos sindicatos dos trabalhadores, entre outras questões do trabalho, o home office também, a terceirização. Tem muito assunto ainda para colocarmos na parte final do programa. A gente volta já já. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo,
né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Né? A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Farma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade. Me chamo Milena Valmórvida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento com vocês. Vamos falar sobre surto alimentar. O que é surto? Surto é quando 2 ou mais pessoas comem o mesmo alimento e apresentam os mesmos sintomas de doença. As doenças transmitidas por alimentos frequentemente apresentam os sintomas como diarreia, náuseas, vômito, febre, dor de cabeça, perda de apetite, fadiga e algumas vezes pode levar a óbito. Os indivíduos mais suscetíveis são os idosos, as crianças, as gestantes e pessoas debilitadas em recuperação. Porém, dados epidemiológicos registram que em nosso estado, pessoas de 20 a 49 anos foram as principais envolvidas, pois são as que comem fora de casa e de qualquer jeito. A época de maior número de surtos registrados aqui no Rio Grande do Sul é na primavera e no início do verão, sendo as principais causas ingredientes sem procedência, permanência do alimento em temperatura ambiente por mais de 2 horas, higiene deficiente, refrigeração inadequada, do que eles necessitam para se desenvolverem, né? Do que os micro-organismos necessitam para se desenvolverem, de alimento, temperatura e água. Os alimentos mais envolvidos são os pratos muito manipulados ou mistos, como as lasanhas, preparações à base de maionese, ovos, pratos preparados na véspera quando mal conservados e doces e salgados recheados. Espero que tais informações sirvam de alerta e que as pessoas tenham bastante cuidado ao escolher um estabelecimento para realizar suas refeições. Importante, sentindo-se mal, depois de consumir algum alimento, procure um médico ou um posto de saúde.
O Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha retorna, canal 14, aqui a nossa TV Cidade. Estamos no Facebook, no YouTube e também no aplicativo que você pode baixar no seu celular e ter acesso à nossa programação 24 horas por dia gratuitamente. Então, aproveite mais essa da nossa TV Cidade para estarmos cada vez mais junto com você. O assunto de hoje, a modernização das leis do trabalho, é o nosso convidado, o titular da Vara do Trabalho de Farroupilha, o doutor Adriano Williams, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Doutor Adriano, tem vários assuntos que eu queria tratar. A questão do banco de horas, agora ele passa a ter validade e ter garantia perante a lei? Sim. O banco de horas já tinha previsão na CLT. Anteriormente. Já era válido. Só que o banco de horas pressupunha a previsão em negociação coletiva. Segundo a lei vigente até 11 de 2017, para que uma empresa pudesse adotar validamente o banco de horas, precisava da negociação coletiva. Se o sindicato autorizasse e formulasse um banco de horas, seria válido. Agora, se flexibilizou a possibilidade de contratação de banco de horas. Em outras palavras, pode ser o banco de horas ajustado no acordo individual de trabalho. Individual? Desde que seja no máximo por 6 meses. Ou seja, se o empregado e o empregador quiserem pactuar a compensação das horas extras no período de 6 meses, não precisa de negociação coletiva. Essa é a previsão do parágrafo 5º do artigo 59 da CLT, agora alterado. Portanto, por meio de acordo individual de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho, vai ser possível que pactuem o banco de horas para compensar em 6 meses. Se for um período... Ele tem que ser gerado e depois ser consumido em 6 meses, é isso? Não. Para compensar, o empregado que faz hora extra hoje, certo, ele trabalhou 2 horas extras, o empregador terá 6 meses para dar a folga dessas horas. Restituir. Na verdade, dar a folga. Dar a folga, conceder. No período de 6 meses. Se for um período superior a 6 meses, até 1 ano, tem que ser por negociação coletiva. O que eu tenho dito é que essa lei praticamente suprime as horas extras. Porque se eu posso ter um banco de horas que eu compenso em 6 meses, no acordo individual de trabalho... Optarei pelo banco de horas e não pelas horas extras. Qual é o empregador que vai pagar a hora extra? Sim. Nenhum. O empregado não vai mais ganhar a hora extra. Ele vai ou compensar no banco de horas, porque o empregador vai ter 6 meses. E isso, vejam, não precisa nem do sindicato. Pode ser no contrato individual de trabalho. Para o empregador escolher quando ele quer compensar. Só o empregador que não seja organizado é que vai perder, vai ter que pagar hora extra. Porque o empregador que é regular e é organizado não vai pagar mais horas extras. Com uma ressalva. Talvez haja o entendimento de que isto é inconstitucional, mas isto vai ficar a cargo da jurisprudência, tá? Mas eu já vejo alguns defendendo que a compensação, qualquer que seja a compensação de horários, precisa da negociação coletiva. A hora extra continua valendo 2 horas além da carga horária de trabalho diário? Não? Nunca valeu. Ela vale só 50% a mais. Só 50% a mais. Pode fazer 3, 4, 5, desde que haja entre um dia de trabalho e outro, o descanso de 11 horas, é isso? Sim, tá. Mas são coisas diferentes. Hora extra é todo o trabalho além da jornada contratada ou da jornada legal. Tudo que ultrapassar a jornada contratada ou a jornada legal é tido como extra. E esta hora extra é que é paga com adicional de 50% no mínimo. Se tiver uma convenção coletiva que ampare um adicional maior, será o da convenção. Se no contrato estiver um adicional maior, será maior. Mas o adicional mínimo é de 50% para todas as horas extras. Só que quando o empregado compensa a hora extra, ele não recebe nada. Porque ele compensou. Troca 6 por meia dúzia. E esta é talvez uma das razões pelas quais os empregados não gostam. Porque em vez dele ganhar o dinheiro mais 50%, ele só tem uma folga quando o empregador quiser. E troca 1 por 1. Não é 1 por 1,5. Esta é a questão do banco de horas também.
Tá? Mas agora a lei autorizou que seja feito por contrato individual, ou seja, no contrato de trabalho. O que vai acontecer é que todos os novos contratos vão ter banco de horas previsto. Como forma de fugir da hora extra. Hora extra. Por parte do empregador. O empregador vai chegar, mas eu não quero fazer hora extra, eu não quero ter banco de horas no meu contrato. Então então vou contratar outro. Eu tenho 14 milhões de desempregados. Que negociação que esse empregado faz? Próximo da fila, por favor. Então, nos próximos contratos individuais, todos vão vir com banco de horas de até 6 meses. A nova lei também fala em demissão consensual, doutor Adriano. O que é essa demissão consensual? É o acordo, é o consenso entre patrão e empregado? Sim. Essa lei trouxe a possibilidade daquilo que chama de distrato. Distrato é uma resilição bilateral por vontade comum das partes. Seja, a terminação do contrato, a extinção do contrato, por meio do ajuste de vontade. O empregado quer sair, o empregador concorda. Atualmente, ou até 11 isso não era possível, e agora a lei trouxe a previsão de que, se o empregado quiser sair e o empregador concordar, eles poderão fazer esta rescisão bilateral. A lei passa a reconhecer o conhecido acordo. Acordo, exatamente. Agora tem legaliza. Legaliza o acordo, é plenamente válido. É uma alteração que eu acho positiva, porque sabemos que havia muitos empregados que queriam sair da empresa, mas o empregador não concordava, ele não queria perder os direitos e ficavam em paz. Portanto, agora é possível. Só que eu tenho a impressão que não vai funcionar. Por quê? Em primeiro lugar, no distrato trabalhista, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Ele não tem acesso ao seguro-desemprego. Em segundo lugar, no distrato trabalhista, ou no acordo, esse que termina o contrato de trabalho, ele não saca todo o FGTS. Racha ao meio. Não, ele saca 80%. 80%. 80% do que está lá depositado. No seu saldo. E ele vai receber a multa, que é de 40%, ele vai receber pela metade, ou seja, ele vai receber 20% da multa do FGTS, metade do aviso prévio, e só para confirmar aqui, isso está previsto no artigo 484A, as demais verbas ele recebe todas. Todas. Então ele vai receber metade do aviso prévio, metade da multa de 40%, vai sacar 80% do que estiver depositado lá no fundo de garantia e não tem acesso o seguro-desemprego. Não tem acesso ao seguro-desemprego. Eu honestamente não sei se isso vai funcionar, mas agora tem uma previsão, é possível as partes chegarem de comum acordo para extinguir o contrato de trabalho nestes termos. Certo. Uma outra mudança importante, doutor Adriano, a nova legislação deixa de exigir, de ter a obrigatoriedade de que as rescisões contratuais entre o empregado e o empregador, cujo empregado tivesse mais de 1 ano de atividades naquela empresa, teriam que ser feitas com o acompanhamento do Sindicato dos Trabalhadores. Agora está dispensado esse acompanhamento? Sim. A nova lei trabalhista, a CLT, hoje dispensa a assistência sindical. De forma que o empregado, em sendo despedido, não vai ter mais a assistência do sindicato no momento da extinção do seu contrato de trabalho. Ele vai poder fazer o termo de rescisão na própria empresa, a empresa dá baixa e assim está terminado. A própria lei simplificou a forma como o empregado vai encaminhar o seguro-desemprego. Eu não sei se a Caixa está preparada para isso, porque agora não tem mais homologação, não tem mais nada, é só o empregado apresentar a carteira de trabalho dele, a guia CDI... E vai no banco... A rigor seria assim. Eu tenho sérias dúvidas se já está funcionando tão simples quanto a lei fez a previsão. Sim. Mas agora não tem mesmo mais assistência sindical
para qualquer espécie de terminação do contrato, mesmo que ele tenha mais de 1 ano. Mas não foi alterado o artigo 500 da CLT. Isto é, para aqueles empregados que ainda são beneficiários de alguma garantia ou alguma estabilidade, a sua despedida só pode acontecer mediante assistência sindical. O pedido de demissão deste empregado somente vai poder ocorrer com assistência sindical. Com a homologação do sindicato. Sim, porque o artigo 500 não foi alterado. Isso não estava no 477, estava no 500 e assim continua. Esta colcha de retalhos que nós vamos ter que trabalhar. Bom, ainda sobre essa questão sindical, a nova lei também coloca que o trabalhador não é mais obrigado, é facultado ao trabalhador destinar 1 dia de trabalho por ano para a entidade sindical? Essa é uma grande reclamação dos sindicatos, que é a extinção da contribuição sindical obrigatória devida por todos os empregados. Porque até então havia esta contribuição, que se denominava imposto sindical, que todo empregado contribuía com 1 dia de trabalho por ano, e esta era a grande fonte de custeio dos sindicatos. Agora, a partir da nova lei, nós temos que todo e qualquer recolhimento exige manifestação prévia e expressa do empregado. Ou seja, não é mais ele vai poder se opor, não. Para ter direito, para ter o desconto, o empregado precisa prévia e expressamente manifestar-se que ele quer ter o desconto. Se inverteu completamente a lógica. E isso, sem dúvida nenhuma, gerará grande problema no fluxo financeiro do sindicato. Dos sindicatos. Sem dúvida nenhuma. Dos sindicatos de empregados. De trabalhadores. Dos sindicatos de empregadores, não. Por quê? Porque o grande custeio do sindicato de empregadores não é a contribuição sindical. Só vai prejudicar, ou prejudicará em demasia, os sindicatos dos empregados. Exatamente esse sindicato que poderá negociar contra a lei. A quem interessa enfraquecer o sindicato, fica a pergunta. Porque haverá um enfraquecimento. Ele não tem mais como subsistir. E é exatamente isso. Corta a sua principal receita. Corta a sua principal receita, e é exatamente esse sindicato que vai poder negociar até mesmo contra a lei. É algo que nós vamos assistir e só o tempo dirá também. Poderão vir muitas medidas provisórias pela frente, né? Acho que vem. Já estavam. Essa lei foi tão problemática, ela é tão problemática que ela entrou em vigor dia 11, sábado agora, já estão fazendo uma medida provisória para alterar. Regulamentar. Para regulamentar, não. Para alterar mesmo. Alterar. O que começou em vigor agora. E agora não deu uma semana. Não deu uma semana. Não deu uma porque semana. Realmente essa lei não é boa. Sim. Não é uma lei bem feita. Ela é uma lei antissistêmica. É uma lei que não respeita a Constituição em alguns aspectos. Sim. Doutor Adriano, breve sobre o home office e também o conhecido, agora vem a figura, o autônomo exclusivo. Bom, a lei procurou regulamentar isso que alguns chamam de home office, a lei chamou de teletrabalho. Sim. A lei chamou de teletrabalho. E acho que nesse aspecto fez bem, era preciso ter um regulamento a respeito do teletrabalho. Nós não tínhamos. Nós tínhamos um único dispositivo que tratava. O problema foi como foi regulamentado. Foi regulamentado de uma forma muito estranha e que vai exigir, sem dúvida nenhuma, interpretação. O teletrabalho está regulado nos artigos 75A até 75E da nova CLT. Mas vejam, por exemplo, e tomarei a liberdade de ler o artigo 75D. Só para dar um exemplo do que essa lei quis dizer, que às vezes eu não entendo. Diz o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição,
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Será que essa lei autoriza que o empregado seja obrigado a pagar a internet para ele trabalhar? Que ele tenha que comprar o equipamento? Porque, a rigor, e como está aqui, é permissível entender que se no contrato escrito estiver aqui, tá, tu quer trabalhar comigo, mas tu tem notebook, tu tem internet, tu tem uma boa mesa de trabalho, senão eu não te contrato. Porque é o que está escrito. É o que está redigido na lei. O que está redigido na lei é exatamente isso, que é o contrato escrito que vai prever a responsabilidade. Não só, e vejam, não só pela aquisição, mas pela manutenção. Portanto, ela regulou, mas regulou mal. Porque do ponto de vista sistêmico, essa interpretação que eu estou falando é um absurdo. Os riscos do empreendimento, está no artigo 2º da CLT, não foram alterados. Continuam sendo do empregador. Quem corre os riscos do empreendimento é o empregador. E isso não foi alterado. Como é que vem a lei e diz esse dispositivo? Pior ainda é o 75E. É pior ainda. Só para dar um exemplo, ela regulou o teletrabalho. Regulou mal. Sem falar que ela excluiu completamente, ou pelo menos indica isso, a possibilidade do trabalho extraordinário do teletrabalhador. Só que, mais uma vez, ela promete algo que não vai entregar. Ela diz que o teletrabalhador está excluído do regime de horas extras. Todavia, interpretando esse dispositivo, eu tenho que botar uma vírgula. Ele está excluído se não trabalhar em horas extras. Porque se o empregado trabalhar em horas extras, ele tem que receber. Porque senão é trabalho escravo. Como é que é isso? Ele obriga a trabalhar, teletrabalho, e não ganha nada mais por isso. Que dignidade é essa? Eu tenho uma Constituição que diz que o primado da nossa República é a dignidade. E agora eu tenho a possibilidade de... Diferi-la. Eu tenho a possibilidade de alguém trabalhar em hora extra e não receber? Não é bem assim. E o mesmo se diga desse trabalhador autônomo exclusivo. Mais uma vez eu vou ver muito empregado que está disfarçado de autônomo e vai chegar na Justiça do Trabalho e vai se reconhecer o vínculo. Eu vou ver muito empregador acreditar no que está na lei. Acreditar cegamente, porque não dá para ler um texto de lei sendo leigo. Porque quem fizer isso vai se dar mal. Porque o artigo 9º da CLT não foi alterado. O artigo 468 da CLT não foi alterado. O artigo 2º da CLT não foi alterado. E por isso eu não posso ler esse dispositivo que trata do trabalhador autônomo exclusivo literalmente. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Porque vai gerar vínculo de emprego. Se ele for empregado. Autônomo é autônomo. E autônomo... Ele presta serviço para A, para B, para C, assim vai. Pressupõe e não tem subordinação. Sim. Porque se ele tiver subordinação... Ele administra o seu horário, ele faz tudo. Tudo. Esse é o autônomo. Se ele for autônomo, ele não tem hoje nem tinha antes. O que não dá é para acreditar que eu contratei um autônomo. Eu contratei, vou pegar um exemplo. Eu contratei um representante comercial. Está lá, ele é autônomo. Ele está inscrito no CORE, que é o Conselho Regional dos Representantes da profissão. Comerciais. Ele formalmente está tudo ok. Mas no momento em que eu exijo o comparecimento dele na empresa, eu exijo o meta dele, eu exijo o horário de jornada, pronto, acabou. Ele é considerado como empregado. E o mesmo vai acontecer Passa a ter vínculo. Passa a ter vínculo de emprego. E rege toda a legislação trabalhista. Tudo que ele tiver direito. Esse é o problema do que eu tenho ouvido muita gente falar. Não dá para ler essa lei querendo só ler o que está escrito. Quem fizer isso vai criar um passivo imenso. E digamos assim, cautela no momento de aplicar essa lei. Não dá para sair acreditando em tudo que está escrito aqui.
Por quê? Porque toda lei, e aí não é só essa, é toda e Toda qualquer lei, lei, está inserida dentro de um sistema jurídico. E o sistema jurídico, ele é por definição coerente, ele é por definição orgânico. Ou seja, eu tenho esses dispositivos? Tenho, mas eu tenho outros. Por exemplo, eu tenho o artigo 9º da CLT, que reputa nulo qualquer ato tendente a afastar a legislação trabalhista. Eu tenho o conceito de empregado, artigo 2º e 3º. Eu tenho princípios do direito do trabalho que não são afetados por essa lei. E vão continuar, por exemplo, o princípio da primazia da realidade. Ou seja, toda vez que eu tiver uma fraude, não tem como afastar da jurisdição trabalhista. Quem fizer uma leitura assim, vai ter problema. Ali na frente. Só uma questão de tempo. Nossa legislação já teve algo muito parecido. O artigo 442, parágrafo único, prometeu algo parecido. Quando foi alterado e criado uma lei das cooperativas no Brasil. E que diz o seguinte: o trabalhador que trabalha na cooperativa, qualquer que seja a sua forma, não terá vínculo de emprego. Só deixa eu... Aqui, ó. Parágrafo único. Olhem o texto que está na CLT desde 1994. 94. Não de 43. 43, diferente. 94. Qualquer que seja o ramo de atividade, da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, entre estes e os tomadores de serviço daquela. Isso aqui existe desde 94. O que aconteceu em 94? Inúmeras empresas leram e acreditaram. O que fizeram? Agora eu posso contratar uma cooperativa para fazer a minha atividade. Resultado, milhares de vínculos reconhecidos. É idêntica essa redação ao novo 442A, acho que é esse que trata, esse dispositivo, que trata do trabalhador autônomo exclusivo. 442B. É só ver a redação. A contratação do autônomo, cumprido por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado previsto no artigo 3º da Consolidação. Sim. É claro que não afasta, só afastará se ele for autônomo. Se ele for empregado, isto é, preenchido os requisitos do artigo 2º e 3º, vai ter vínculo declarado. Não dá para ler, como eu tenho visto alguns empresários lendo isso aqui e acreditando piamente. Piamente. Não pode, porque esse dispositivo tem que ser interpretado. E ele é interpretado com o restante do sistema jurídico. Esta que é a questão. Doutor Adriano, estou com o tempo já, estamos com o nosso tempo estourado, eu quero lhe colocar mesmo assim 1 minuto ou 2 minutos finais para alguma consideração que o senhor ainda acha oportuna fazê-la. Não esgotamos todos os assuntos, mas enfim, agradeço muito a sua gentileza, o seu espaço, esta hora que o senhor dedicou à nossa programação. Bem, a lei está aprovada, está vigente e será aplicada. Isso não significa, todavia, que a lei será aplicada ipsis literis, como ela está escrita, porque simplesmente é inviável. Do ponto de vista jurídico, toda e qualquer norma trabalhista, e não é só da CLT, é toda e qualquer norma, pressupõe uma conformidade, em primeiro lugar, à Constituição Federal. Em segundo lugar, aos demais dispositivos legais pertinentes. E é exatamente esta a nossa tarefa. Cuidado, cautela, no momento de colocar em prática essas alterações. São de grande magnitude? São. Possibilitará um planejamento tributário por parte dos empregadores? Sem dúvida nenhuma. Diminuirá a arrecadação da Previdência? Diminuirá a arrecadação da Previdência. Diminuirá a arrecadação do FGTS? Certamente. O que acontecerá, só o futuro dirá. Vamos torcer que se concretize aquilo que foi a promessa. Tomara que nós tenhamos a geração de empregos. Tomara que os trabalhadores sejam beneficiados e que eu esteja errado. Reconhecerei humildemente se as minhas primeiras impressões não forem verdadeiras. Mas só o tempo dirá. Muito obrigado.
Obrigado, mais uma vez eu agradeço a benevolência, a atenção do titular da Vara do Trabalho de Farroupilha, o doutor Adriano Wilms, que foi o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, que vai chegando ao seu final. Nós acabamos extrapolando um pouco o tempo do programa, porque o assunto é importante. Eu sempre digo, não é todo dia que nós temos a oportunidade de termos o juiz da Vara do Trabalho aqui de Farroupilha conosco aqui na TV, por isso o objetivo de aproveitar o máximo possível as suas orientações. Pelo que foi colocado como conclusão do programa, cuidado, não vai um Leandro, não vai um cidadão qualquer querer interpretar a lei e dizer que entendeu a lei. Cerque-se de pessoas que estão habilitadas e capacitadas para tanto. Medidas preventivas podem lhe dar muito mais sossego lá na frente. Então tenha muita cautela, muita calma, e é aquele negócio, a lei foi colocada em prática, mas ainda requer um tempo para que as coisas definitivamente se clareiem um pouco mais e venham a se acomodar. Então, calma, aquele velho ditado, sopa, canja e não sei mais o que não faz mal para ninguém, pouco de calma não faz mal para ninguém. Ficamos por aqui com o Cidade Aberta de hoje, muito obrigado, até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Cidade Aberta. Um forte abraço e você já sabe, a vida de Farroupilha passa aqui pela nossa TV Cidade. Até a próxima.